Agora a gente fala de um dos principais nomes do documentário brasileiro, Eduardo Coutinho, que é homenageado numa exposição aqui em São Paulo, no Itaú Cultural. A mostra resgata a trajetória do cineasta e fica em cartaz até o dia 24 de novembro, com entrada gratuita. Se você quer ser minha namorada, ah, que linda namorada você poderia ser. Eduardo Coutinho dizia que o som mais bonito que existe é a voz humana. Em mais de 50 anos de carreira, o cineasta buscou contar as histórias das pessoas comuns num cinema que tem a palavra como base. A gente está mostrando aqui a versão ficcionista dele, para dar uma boa ideia da perspicácia, da genialidade que ele era como pessoa e que isso se revelava na obra dele. Ele ficou bastante conhecido por essa ideia do cinema de conversa, não exatamente de entrevista, mas de se encontrar com as pessoas e fazer desse encontro surgir algo especial. Nesse cinema de conversa, ele passou a se interessar pelo indivíduo no que ele tinha de mais puro, de mais sincero, sem que ele representasse nada. Ele foi abandonando essas grandes causas, esses grandes temas, grandes assuntos, para mergulhar no miúdo de cada pessoa. Acho que foi isso que trouxe essa impressão de vivacidade, de humanidade profunda. A mostra explora as relações de Coutinho com temas como a religião, como o teatro, e traz até um curta do começo da carreira, gravado em Paris há 60 anos. Também dentro da programação está o lançamento do livro Sete Faces, de Eduardo Coutinho. Que são a face do estudante, quando ele começa as primeiras produções, ainda como estudante em Paris. Depois a fase do ficcionista, onde ele dirigiu filmes de ficção, fez roteiros importantes como Dona Flor e seus dois maridos, Garota de Ipanema e tal, coisas que as pessoas não se lembram. Depois a fase do Globo Repórter, tal de televisão, onde ele aprende a fazer documentários. A fase do documentarista social, mais engajado com questões de causas, de ONGs e tal. Depois o cineasta, que eu chamo de cineasta de conversa, que é esse que a gente conhece mais, de Santo Forte para cá. O experimental, que eu acho que o Jogo de Cena, Moscou e Um Dia na Vida são filmes bem experimentais. E, por fim, o personagem, o Coutinho como personagem dele mesmo. Entre os objetos expostos está a câmera usada nas filmagens de Cabra Marcado para Morrer, um longa que começou como uma ficção em 1964, que foi interrompida e virou um documentário 17 anos depois. E ele descobre com isso o que aconteceu com o país naqueles 17 anos, né? Ele levanta toda a questão da ditadura através das histórias pessoais dessa família e dos camponeses que participaram do filme nos anos 60. É um filme extraordinário que abriu toda uma avenida nova no documentário brasileiro. Outro item reunido na exposição é a cadeira usada pelos entrevistados em filmes recentes, como Jogo de Cena. Coutinho buscou documentar um teatro da vida em que os limites entre o que é verdade e o que é ficção se confundem. Nesse filme foi assim, chegou ao seu ápice, onde ele mergulhou nessa questão, tanto que tem atrizes que estão reproduzindo o que outras pessoas de verdade estavam falando e estão falando de si também. Então essa mescla de realidades, de verdades, o Jogo de Cena é o suprassumo disso. Jordana trabalhou como montadora em mais de 10 filmes de Coutinho. Eu vivi muitas fases com ele, fases pessoais que me marcaram muito. Foi a época do fim ao princípio, em que ele estava muito doente, em que ele entrevistou pessoas muito idosas, em que a presença da morte no filme era muito palpável. De alguma maneira isso se derramou para a montagem também. A senhora gosta de gente séria? Eu não gosto de gente muito séria, não. Assim como o senhor. É tão bonzinho. O Edifício Master foi um dos mais divertidos. Foi um filme que ele fez depois do Santo Forte, depois do Babilônia. Ele tinha recobrado a autoconfiança e a vontade de fazer. Então foi um filme que tinha muita leveza, a gente ria muito, a gente caía da cadeira de rir. Eu uso muito Piaget. Quando não dá certo, eu parto para o Pinochet. Eu acho que ele abriu essa profundidade da escuta para as pessoas. Não só por ele ser alguém que faz entrevista, mas por ele fazer da entrevista um encontro entre ele e aquela pessoa que estava ali.